Gambiarras evolutivas. Essa é a minha página preferida da Wikipédia. O artigo fala sobre estruturas e órgãos imperfeitos encontrados nos seres vivos, que são resultado do processo evolutivo. Esses casos são chamados de gambiarras evolutivas e servem de exemplo para o argumento do design pobre, mostrando que a evolução adapta partes antigas para novas funções, mesmo que de forma ineficiente. Por exemplo, os caracóis que defecam em sua própria cabeça. E no ano passado, eu estava praticando desenvolvimento de sites e fiz um site baseado nessa página para treinar HTML e CSS. Mas antes de eu mostrar a página e falar sobre esses animais engraçados, eu gostaria de mostrar um pouco do jogo que eu lancei, o Elliot Showtime. É um jogo de ritmo com 10 fases e 10 músicas originais. Órgãos situados no lugar errado. Eu não sou expert em biologia e quem está assistindo também pode não ser, então vou explicar de um jeito mais casual. Caracóis defecam em suas próprias cabeças. Durante o desenvolvimento dos caracóis, sua concha gira em espiral para proteger o corpo, mas esse processo também torce seus órgãos internos em cerca de 180 graus, fazendo com que o ânus fique posicionado acima da cabeça. Olhos do linguado precisam migrar. Linguados adultos vivem camuflados no fundo do mar para se proteger e caçar. Apesar de nascerem com um corpo simétrico, um dos olhos migra para o outro lado da cabeça durante o crescimento, permitindo que fique de lado no fundo sem que o olho fique raspando na areia. A bolsa do koala abre para baixo. O koala é um marsupial noturno que vive em árvores e possui uma bolsa voltada para baixo. Isso é herança evolutiva de seus ancestrais escavadores, como os wombates, cuja bolsa se abria para trás para proteger os filhotes durante a escavação. O nervo laríngeo da girafa faz um longo desvio pelo tórax antes de alcançar a laringe. Mesmo estando a poucos centímetros de sua origem, isso ocorre porque ele segue o trajeto herdado de seus ancestrais evolutivos, refletindo uma adaptação histórica ineficiente mantida ao longo da evolução. Cogumelos com lamelas do lado de dentro. Os cogumelos Clavogaster virescens jogaram fora o manual dos fungos tradicionais. Em vez de abrirem o chapéu e soltarem seus esporos ao vento, eles mantêm todo trancado por dentro. Suas lamelas, normalmente usadas para liberar esporos no ar, ficam escondidas dentro do corpo do cogumelo, que nunca se abre. O resultado? Esses cogumelos precisam de insetos, roedores e outros animais para carregar seus esporos pelo mundo igual serviço de delivery. Causam prejuízos aos próprios indivíduos. Gatos possuem espinhos no pênis. O pênis dos gatos possui espinhos que causam dor e sangramento durante o acasalamento, o que estimula a ovulação na fêmea por meio do aumento do hormônio LH. Esses espinhos também mantêm a excitação do macho, sendo essenciais para o sucesso reprodutivo da espécie. Kiwis colocam ovos desproporcionais. O kiwi coloca ovos 6 vezes maiores do que o normal para o seu tamanho, com até 20% do peso do animal. Esse tamanho permite uma maior proporção de gema, mas também faz com que a fêmea precise jejuar devido ao espaço limitado no corpo, e a expulsão do ovo acaba sendo dolorosa. Causam a morte dos próprios indivíduos. O ferrão das abelhas fica preso à vítima. Quando uma abelha ferrou, ela acaba se matando, porque o ferrão se solta do abdômen da abelha e o ferrão tem uns dentes que o fazem grudar na pele do alvo. O ferrão da abelha vem de uma parte do corpo delas que originalmente servia para colocar ovos, mas ao longo do tempo se modificou para injetar veneno. Jabutis podem não conseguir se desvirar. O casco das tartarugas, cágados e jabutis tem um formato que dificulta sua mobilidade, especialmente quando estão virados de costas. Sem conseguir se desvirar, o peso do corpo e a falta de esqueleto interno fazem com que seus órgãos se movam para baixo, comprimindo os pulmões e causando asfixia, o que pode levar à morte após cerca de 20 dias. Muitos besouros não conseguem se desvirar. Alguns besouros, como o besouro saltador, conseguem se desvirar e saltar graças a uma junta flexível entre o tórax e o abdômen. No entanto, outros besouros com formatos geométricos complicados não conseguem se desvirar sozinhos quando virados de costas. Nessa posição, eles ficam imóveis e se tornam presas fáceis para pássaros e sapos, podendo até morrer de fome. Dentes do babirusa perfuram o próprio crânio. Os dentes caninos do babirusa macho crescem de forma peculiar, curvando-se sobre a face e até perfurando o crânio, podendo atingir o cérebro. Esses dentes, embora frágeis e raramente usados em combate, não têm uma função bem definida e não são usados diretamente em lutas, apesar de sua estrutura curiosa. Tubarões que não podem parar de nadar. Alguns tubarões, como o tubarão branco e o tubarão-baleia, não podem parar de nadar, pois precisam estar em movimento constante para respirar. Eles não têm opérculo, então para receber oxigênio a água precisa passar pela boca e chegar às brânquias enquanto nadam. Se pararem, o fluxo de água é interrompido, causando asfixia e eventualmente a morte. Cetáceos podem se asfixiar. Os cetáceos, como todos os mamíferos, respiram ar através dos pulmões e precisam subir à superfície para respirar.
Embora possam ficar submersos por longos períodos, como o cachalote que pode passar até 3 horas sem respirar, eles não podem dormir completamente sem risco, pois precisam estar conscientes o suficiente para subir e fazer as trocas gasosas. Caso contrário, morrem por asfixia. Hienas dão à luz por um pseudopênis. A fêmea da hiena pintada tem uma característica única. Seu corpo é diferente da maioria dos outros mamíferos, com uma estrutura parecida com a dos machos, por onde ela faz tudo: urina, acasala e até dá à luz. O desafio é que os filhotes são grandes e o caminho por onde nascem é bem estreito, o que torna o nascimento muito difícil. Infelizmente, isso faz com que muitos filhotes não sobrevivam e em alguns casos pode ser perigoso até para a mãe. Formigas e a espiral da morte. A espiral da morte é um fenômeno curioso e trágico que pode acontecer com formigas legionárias, que enxergam mal e se guiam pelo cheiro das trilhas de outras formigas. Se uma delas se perde e começa a andar em círculos, as outras seguem o mesmo caminho, reforçando a trilha com seus próprios feromônios. O resultado é um grupo de formigas andando em círculos sem parar até morrerem de cansaço. Seres vivos sem partes ou órgãos. Mariposas que não possuem boca. As mariposas da lua adultas vivem cerca de 7 dias apenas, e nesse tempo não comem nada, obviamente. Durante esse curto período, elas tentam colocar o máximo de ovos possível, usando apenas a energia que armazenaram quando eram lagartas. Mas muitas acabam literalmente morrendo de fome antes mesmo de conseguirem se reproduzir. Ácaros que não possuem ânus. Os ácaros Demodex folliculorum vivem nos nossos poros e folículos capilares, parecendo minúsculos vermes com pernas. Em apenas 2 semanas eles nascem, crescem, reproduzem e morrem, mas eles não têm ânus, isso significa que passam a vida acumulando resíduos no corpo até que literalmente explodem de tanta coisa dentro deles. Cavalos possuem somente um dedo. Os cavalos primitivos como o Eohippus tinham múltiplos dedos nas patas, mas ao longo do tempo evoluíram para animais de um dedo só, como o Pliohippus. Esse único dedo adaptado para maior velocidade e fuga de predadores deu origem ao cavalo moderno, o Equus, com um casco formado pela unha do dedo central. No entanto, essa adaptação apresenta um risco. Como os cavalos só têm um dedo para apoiar, eles podem desenvolver problemas como a laminite, uma condição dolorosa que pode levar à morte, já que a pressão excessiva sobre o único dedo pode causar sérios danos. Besouros sem abertura nos élitros. Alguns besouros, como os gorgulhos do gênero Lucanidae e o Apterocyclus onolucensis, possuem asas totalmente formadas, mas não conseguem voar. Isso acontece porque as asas são protegidas sob os élitros, que são as tampas rígidas e fundidas. Embora as asas sejam funcionais, a falta de uma abertura para liberá-las impede que esses besouros usem as asas para o voo. Esse fenômeno pode ser explicado pela perda de uma função ancestral, tornando as asas inúteis. Atividades pouco inteligentes. Sistema de defesa da cigarra é saciar o predador. Alguns seres vivos adotam uma estratégia de defesa chamada saciedade do predador, na qual se tornam altamente visíveis e surgem em grande número, de forma que os predadores não conseguem consumir todos. Os sobreviventes se reproduzem e garantem a continuidade da espécie. Preguiças podem confundir os braços com galhos. As preguiças são animais arborícolas, passando a maior parte do tempo penduradas em galhos de árvores, onde se alimentam, dormem e até dão à luz. Seus membros são adaptados para se pendurar com garras longas e curvadas. Porém, como seus braços são significativamente mais longos que as pernas, às vezes elas os confundem com os galhos, o que pode resultar em quedas de árvores.